Pode responder como sim. Ali é só o convite da reunião, tá? Para vocês ter o link da reunião na agenda de vocês. Mas vamos lá. Hoje, mais cedo, eu mandei alguns e-mails para vocês. Supostamente todo mundo deveria ter recebido os e-mails. Mas se alguém não recebeu o e-mail, me avisa, tá? Se não me avisou aqui ainda, me avisa no WhatsApp, etc. A gente está com um grupo no WhatsApp também. A gente vai tentar concentrar a maioria das mensagens lá pelo WhatsApp. Mas sempre que a gente tiver algum anúncio mais importante ou mais formal, a gente também vai mandar por e-mail. Mas a maioria do nosso papo vai ser por WhatsApp, porque facilita, né? Ninguém merece ficar mandando e-mail para copiando uma lista de e-mail enormes, né? Então a gente vai se comunicar por WhatsApp. Eu mandei o link no WhatsApp, do WhatsApp também lá no e-mail. Mas se você não recebeu o e-mail, você não recebeu o link, né? Então me avisa que eu te coloco no grupo, ou eu te mando o link do grupo. A gente tem uma comunidade lá no WhatsApp, que é um conjunto de grupos, mas para vocês tem 2 focos de grupo, tá? Um com nome com final alunos, que são os alunos desse grupo, e um outro geral, que é os alunos também desse curso, tá? Só que a gente tem alunos de outras edições também de cursos passados, ou de outros contextos, lá. Então é mais geral para vocês mandar perguntas abertas, não necessariamente relacionada a esse curso específico, pode ser, enfim, né? De preferência relacionada à programação competitiva, que é o foco da comunidade, né? Então hoje a gente inicia esse curso. Essa é a terceira edição que a gente está fazendo esse curso aqui na UFP. A gente já fez ela umas 2 vezes. Primeira vez lá em 2019 ou 20, alguma coisa do tipo. Todo mundo consegue ver minha tela? Eu não estou vendo vocês. Então, se alguém estiver acenando com a cabeça, eu não vou saber. Tudo certo, tudo certo. Não, beleza. Tranquilo. Beleza. Essa é a terceira vez que a gente está fazendo esse curso. A gente já fez umas outras 2 vezes no passado. Alguns alunos que estão aqui presentes hoje já foram alunos no passado, né? Então, talvez esse curso possa ser um pouco meio repetitivo no início. Talvez sim, talvez não, né? Vai depender de como é que vocês acompanharam o curso passado, né? A gente já fez ele um pouco mais informal. A gente fez a primeira vez dando certificado, processo formal, que nem está sendo agora, na última edição, que foi em 2000 e... Alguém lembra? 21? 20? Não sei. Alguma das duas a gente fez. Foi a última vez que a gente fez. E a gente decidiu fazer mais uma vez para a gente treinar o pessoal em maratona de programação, né? O objetivo é que a gente, idealmente, todo ano a gente faça um curso como esse, para a gente sempre treinar os calouros, ou a galera que está entrando na maratona de programação, e a gente sempre vá alimentando aí a programação competitiva na comunidade, tá? O foco principal do curso é em alunos da UFPI, principalmente o campo de Teresina, que é onde a gente estuda e a professora coordena. Só que a gente decidiu abrir para todo mundo, não só do Piauí, mas quem quisesse se inscrever. Então a gente tem uma galera de outros estados aí. A gente tem algumas pessoas do Pará inscritas, a gente tem algumas pessoas de Minas, de Viçosa, para ser mais específico, inscritos também. E pessoas de várias cidades aí, né? Mas o objetivo é basicamente treinar a galera, principalmente pessoas de universidades que não são tão famosas e não são tão fortes na maratona, não tem muita tradição na maratona, para a gente chegar num nível competitivo interessante aí na maratona e a gente consiga alguns prêmios, tá? Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês curtam o curso. Um pouquinho de mim, né? Eu queria agradecer primeiro o Samuel, não sei se ele está na cal, por ele ter feito os slides. Eu ainda não li os slides, tá? Todos, então vai ser meio surpresa para mim também. Mas é muito bom a gente ter estagiário que faz e-mail ou que faz apresentações para a gente, né? Muito obrigado, Samuel. Mas vamos lá. Meu nome é Carlos Eduardo. Para quem não me conhece, né? Para quem me conhece, meu nome também é Carlos Eduardo. A galera normalmente também me chama de Dadinho. É muito comum você ver o pessoal me chamando de Dadinho. Atualmente faço ciência da computação na Universidade Federal do Piauí, em Teresina. Estou no último período, há 2 anos, né? Estou no último período, vou continuar assim por um tempo. Eu estou praticamente formado, estou só enrolando para pegar minha graduação, mas estou muito próximo de, enfim, né? De me formar aí. Eu tenho comecei com programação competitiva lá em 2014, quando eu entrei no Instituto Federal do Piauí, em São Raimundo Nonato. E lá eu comecei a participar da Olimpíada Brasileira de Informática. Eu fiz a Olimpíada Brasileira de Informática por 4 anos.
Nesses 4 anos que eu fiz, eu fui 2 vezes medalhista na Olimpíada Brasileira de Informática, que a Olimpíada Brasileira de Informática é muito parecido com a maratona de programação, né? Só que ela foca em alunos do ensino médio e é uma competição individual, assim, a grosso modo, é basicamente as maiores diferenças, né? Eu fui 2 vezes medalhista, ganhei uma medalha de prata em 2017, eu fiquei em 6º colocado do Brasil, no ranking geral. Em 2018, eu ganhei uma medalha de bronze pela UFP, né? A UFP hoje em dia ela tem uma medalha na competição, que foi a minha lá em 2018. Não sei se alguém aqui pode fazer a OBI. Se alguém puder fazer a OBI, boa sorte aí. As inscrições devem estar muito próximas de se iniciar. Eu chuto, não sei quando é que começa, se já tiver começado. Mas comecei programação competitiva lá na UBI, né? Quando entrei no curso, foi lá em 2018. Entrei em 2018 no curso de Ciência da Computação aqui na UFP. E desde então, eu faço maratona de programação na UFP. Eu fui 5 vezes finalista da maratona de programação. Fui finalista em 2018, fui finalista em 2019, 2020, 21 e 22, né? Então, todas as 5 vezes que eu fiz a final, meu time foi finalista. A UFP tem bons históricos para ir para a final aqui no Piauí. De todas as edições que a gente participou, a gente foi finalista. Então, para os alunos que estão aí na UFP de Teresina, boa sorte em continuar a tradição aí desse ano para frente, né? O objetivo principal é manter a tradição de a gente sempre levar pelo menos um time para a final e principalmente fortalecer os outros times para estar num nível competitivo para disputar mais de 1 vaga, 2 vagas, 3 vagas aqui no Piauí, né? De preferência que sempre vá um da UFP, né? Porque, como é, né? Um pouco sobre minhas experiências de trabalho. Atualmente sou engenheiro de software na Vetex. Como eu só estou com o monitor, eu vou ter que dar alt tab algumas vezes, galera. Desculpa. Mas eu sou engenheiro de software aqui na Vetex. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai melhorar aqui minha vida. Só um minuto. Eu vou abrir aula aqui em outro... Deixa eu abrir aula aqui em outro link para eu poder aceitar vocês mais fácil. Eu acho que já foi, né? Ok. Ok, a gente não tem 2 monitores, a gente abre nos 2 notebooks, né? Porque é complicado, né? Se tivesse comprado meu monitor... né? Complicado, né? Pô, o cara podia ter me dado de presente de aniversário. Mas enfim, pessoal. Atualmente eu sou engenheiro de software aqui na Vetex. Vetex é uma empresa do Rio de Janeiro focada em e-commerce. Ela faz a plataforma necessária para criar o e-commerce, para lojistas que querem vender online poder, assim, né, vender online de forma fácil. A gente tem grandes clientes como, por exemplo, C&A, Carrefour, etc. E a gente cria basicamente tudo que é preciso, toda a plataforma, toda a base comum do e-commerce, né? Então, toda loja online que você compra vai ter lá uma barra de pesquisa, vai ter lá uma parte de você preencher seus dados de usuário, para você colocar seu endereço, vai ter uma parte de você ter um carrinho de compras, vai ter os produtos, vai ter um checkout lá para você fazer o pagamento, e enfim, né, um gerenciamento de pedidos, de estoque, tudo isso a gente faz e a loja só chega e coloca o front. Hoje em dia eu sou engenheiro lá, eu estou no time de apps, que é uma forma de a gente habilitar com que outros desenvolvedores, por exemplo, a C&A, chegue e, putz, eu quero modificar uma partezinha no comportamento de vocês, ali no código de vocês, como é que eu faço? E aí a gente, meu time é basicamente responsável por fazer isso acontecer, permitir que outros desenvolvedores programem em cima da plataforma da Vetex, tá? Mas eu também já fui engenheiro de negócios lá no Facebook no ano passado, o ano passado inteiro eu fui estagiário lá, na Meta, ex-Facebook, né? Trabalhei lá por 1 ano no time de Media Partnerships, nossa, nome difícil, Media Partnerships Latam. Então, eu ficava basicamente responsável por ajudar os parceiros da Meta, que são empresas, ou, no geral, empresas que
publicam conteúdo na Meta ou que geram receita na Meta, né, que são os parceiros, a usarem os produtos, a fazerem produtos, a ajudar a integração, enfim, tudo que fosse possível para ajudar a vida dos parceiros nas plataformas de mídia do Facebook, né? O maior foco lá era na parte de Reels, mas não Reels, digamos assim, focado para o usuário, era mais focado na parte de parceiros, né? Criar API e integração automática, coisas do tipo, tá? Então, esse é um pouquinho sobre mim. Quem tiver qualquer dúvida, pergunta, a gente pode ir falando depois, né? Mas é um breve resumo aí, né? Como que o curso vai funcionar? Certo. A gente vai ter aula toda terça e quinta, e alguns sábados a gente vai ter contas também, tá? Eu acho que essas datas dos contas de sábado já foram enviadas pela professora Rosiana, eu acho que está lá no curso, lá no plano de curso. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar ela na nossa agenda também, né? Então, para quem não estava no início, eu criei uma agenda para o curso, onde a gente vai colocar todos os links das nossas aulas, dos nossos encontros lá nessas agendas. E eu também vou colocar vocês no invite para vocês conseguirem entrar mais fácil, não precisar ficar provando de um por um. Então, para isso eu vou precisar do e-mail de vocês. Eu já tenho uma lista grandona com o e-mail de vocês. Mas se o seu e-mail não está na lista, é só me avisar. É só me avisar que eu mando para vocês, né? Eu vou mandar a lista de novo. A lista é essa. Se seu e-mail não tiver aí, manda no chat que eu coloco depois, né? Então, as aulas vão ser terças e quintas. Nas quintas-feiras a gente vai focar os assuntos, tá? Então a ideia é que toda quinta-feira a gente tenha aula de um assunto novo, ou pelo menos continuação de algum assunto mais avançado que precisa de mais de uma aula. E as terças-feiras vão ser mais freestyle, assim, vai ser mais open topic, vai ser mais aberto, que é mais para a gente terminar de discutir a aula da quinta, caso não tenha dado tempo, tirar a dúvida de vocês, que vocês possam ter, e resolver atividades que a gente passou, tá? Durante a semana. Então, é mais assim pergunte-me qualquer coisa e a gente vai falando na terça, né? Já quinta é mais focado fechadinho para essa aula. Terça-feira é resolução, comentário de atividades de questão e discussão de questão, implementação de alguma coisa, tirar dúvida de vocês, ou até mesmo finalizar algum assunto que a gente não conseguiu finalizar. Ô Luan, você manda seu e-mail aí que o Lucas ou o Samuel ou o Gabriel que estejam aí na call, eles colocam o e-mail para ti, tá? Eu não vou liberar o e-mail ou a lista para todo mundo, porque senão pode bagunçar. Mas um dos meninos colocam lá, eles têm acesso. Deixa eu dar acesso para eles, né? Que eu falei no... Pronto, os meninos agora têm acesso. Alguma dúvida sobre como vai funcionar a dinâmica das aulas? Pode falar. Ô, Eduardo, e os sábados você pretende utilizar para quê? Certo, os sábados. Sábados a gente vai fazer contas, em resumo, tá? Spoiler, a maratona nada mais é do que ficar treinando o infinito até você parar de se achar menos burro, né? Desculpa o palavreado, né? Mas é muito focado em prática esse curso, tá? Então a gente vai ter as aulas teóricas e depois das aulas teóricas a gente vai colocar em prática o máximo possível dos assuntos que a gente estudou. Como é que a gente vai colocar isso em prática? Basicamente fazendo questão o máximo possível. Então, toda quinta eu vou tentar passar uma lista de exercício referente aos assuntos que a gente viu, tá? Então, vocês vão ter quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e início da terça, para vocês tentarem o máximo possível dessa lista. E na terça-feira, que vai ser nossa próxima aula, a gente vai discutir alguma questão da lista, que você ficou com dúvida, que a galera... Se ninguém respondeu nada, putz, né? Talvez não dê tempo a gente discutir todas as questões na terça, né? A gente vai focar nas questões mais interessantes na terça, né? Se todo mundo respondeu a questão, também não vale a pena a gente passar por ela, né? Porque todo mundo respondeu, né? Então a gente vai discutir as questões na terça, só que algumas semanas a gente não vai ter lista de exercício. Que semanas são essas? São as semanas que a gente vai ter contas. Então, em alguns sábados específicos do curso,
A gente vai ter contest. O contest ele vai durar algumas horas, vai ser na parte da tarde. Eu não lembro 100% o horário do contest, acho que é de 2 às 4, algo assim. Mas a gente vai ter contest. Contest vai ser basicamente uma prova, um simulado de prova da maratona, tá? Então, é muito comum os times que estão treinando para maratona fazer esses simulados. E é mais para a gente avaliar como é que a gente vai funcionar mesmo durante a prova, né? Para tentar ser o mais próximo possível da prova. Como vai ser o mais próximo possível da prova, eu ainda estou decidindo como é que vai ser a dinâmica. A gente vai fazer algum desses contests em time, tá? Se você não tem time ainda, não tem problema, tá? Se você já tem time e quiser fazer com esse seu time, perfeito. Se você não tem time, essa é uma ótima oportunidade para você fazer amizade e conhecer uma galera nova, né? Então, junta 3 pessoas e façam times. Mas essa dinâmica, quando a gente for ter contest, eu discuto mais para frente como é que a gente vai fazer, tá? Não precisa se preocupar agora, não. Mas os sábados vão ser exclusivamente para contest. A gente não vai ter aula nos sábados. Tanto é que vai ser assíncrono, né? A gente não vai ter que se reunir na call, etc. A gente só vai mandar o link. A gente faz a prova mesmo pelo computador. E a gente discute na terça-feira os problemas da prova, né? Os que, enfim, os mais feitos, etc. Né? A gente passa por os problemas que a galera não conseguiu fazer, que mais times fizeram e a gente não fez, né? Mas é basicamente isso, né? Dúvidas? Respondi sua pergunta? Me respondeu sim. Obrigado. Boa. Alguma outra dúvida sobre como vai funcionar a dinâmica das aulas e contas? Não? Tudo bem. Certo. Esse curso, eu comentei nos meus stories no Instagram, tá? Mas quase ninguém me segue aqui. Mas esse curso não é exatamente um curso de programação em si, tá? O que quero dizer com programação em si? Muita gente, às vezes, entra no curso achando que a gente vai aprender programação básica, conceitos mais básicos de programação, como, por exemplo, o que é um if-else, ou como é que a gente faz entrada e saída, o que é uma variável. Então, eu já estou assumindo que a gente sabe esses conceitos aqui, né? Vocês sabem declarar variáveis, vocês sabem declarar funções, vocês sabem fazer if-else, vocês sabem percorrer um array, vocês sabem, por exemplo, o que é um array. E a gente vai focar mais em algoritmos, técnicas de programação e estruturas de dados no geral, tá? Por quê? Porque senão a gente não conseguiria avançar muito. Esses assuntos, como que faz um if-else, para que serve um if-else, ou coisas do tipo, a gente espera que já tenha noção desse tipo. A gente vai ter uma aula assim, de recapitulação geral, vai ser a próxima aula, onde a gente vai passar por como que é entrada e saída, como que é if-else, como que declarar algumas variáveis, os tipos de dados de variáveis, mais focado em C++, só que a gente espera que você já tenha esse conhecimento em alguma linguagem de programação da vida, tá? Se você não tem esse conhecimento, e mesmo assim deseja continuar o curso, tudo bem, espero que você consiga aproveitar o máximo possível, mas você vai sentir que a gente vai começar um pouquinho, a gente vai avançar um pouco rápido nesse início de curso, tá? Pode falar, Marcos. Cara, as atividades vai ser feitas só em C++ ou nós podemos usar outra linguagem? Vocês podem usar as linguagens que vocês quiserem, tá? O curso ele vai ser focado em C++ por alguns motivos, né? Primeiro, C++ é uma das linguagens mais utilizadas que a gente tem na maratona de programação. Eu não estou com esse número aqui, mas durante a final da maratona, eles colocam alguns dos dados que a gente tem, dados dos competidores durante a maratona, né? E lá tem as estatísticas de quantas submissões tiveram em cada linguagem, e C++ ela é uma das que teve mais submissões. Logo depois vem Java, Python, não sei em que ordem, mas vem Java e Python, mas tem algumas linguagens de programação específicas que você consegue usar na maratona, tá? As que eu lembro de cabeça são Java, Python, C++, C, quase ninguém usa C, porque se você sabe C, é melhor você pular para o C++, porque vai te ajudar, eu explico depois melhor, mas você também pode fazer em C, se você quiser. Kotlin, eu acho que essas, tá? Então você pode usar qualquer uma dessas linguagens na maratona, e também você pode usar qualquer uma dessas linguagens no curso para responder as atividades. Eu vou passar todas as atividades, vou passar todos os problemas, todas as soluções em C++. Eu recomendo o máximo possível que você use C++. É muito mais performático, tá? É a linguagem que mais garante que você passe o problema.
Mas nada impede que você use um Python, por exemplo. E a gente, durante as provas da maratona, a gente costuma usar Python em algumas questões específicas, mas no geral a gente usa C++. Por que eu vou dar as aulas em C++? Primeiro, é aqui eu tenho um pouco mais de conhecimento. Segundo, porque não daria para falar de todas as linguagens. Para o mesmo problema a gente falar de todas as linguagens, então teria que escolher uma. E para padronizar, a gente vai falar tudo em C++. Mas nada impede, tá? Como eu falei, esse não é um curso de programação. A gente vai ter umas aulas de C++ básico ali para a gente introduzir vocês, principalmente quem não tiver conhecimento sobre C++ ainda, mas tiver conhecimento de outra linguagem. Mas vocês vão ver que a partir das primeiras aulas, das primeiras semanas de aula, tudo que a gente vai focar é sobre ideias, sobre algoritmos, que você pode usar essas ideias em qualquer outra linguagem, tá? Então, se eu chegar para vocês e explicar mais à frente como que faz uma busca binária, vocês podem pegar esse conceito e aplicar em qualquer outra linguagem. Vai mudar um pouco a sintaxe, vai mudar um pouco, vai facilitar ou dificultar, dependendo do tipo de problema, mas nada impede que você mude, que você adapte, tá? Mas assim, as aulas vão ser em C++ e você pode responder as tarefas na linguagem que você quiser. Eu recomendo bastante usarem C++, tá? Mas eu sou suspeito a falar, então tudo bem. Mais alguma pergunta? Ou podemos continuar? Tudo certo por aqui? Certo, podemos continuar. Como eu já falei, o foco é na maratona de programação, mas também para os alunos mais novatos aí, que estão aptos a participar da Olimpíada Brasileira de Informática, vocês também podem usar todo o conhecimento das aulas para a Olimpíada Brasileira de Informática, tá? Quem pode participar da Olimpíada Brasileira de Informática? Até onde eu me lembro, alunos que estão no primeiro ano de ensino superior deles, ou alunos do ensino médio, tá? Basicamente isso. Não sei se alguém aqui se enquadra na UBI. Se você se enquadrar na UBI, mande mensagem para algum professor seu da sua universidade, peça para se inscrever. As inscrições devem começar em breve. Samuel tem mais informação, Samuel está aí na ligação, ele pode ajudar a gente também a responder isso. Mas se você puder participar da UBI, participe, mas o foco é na maratona de programação, que eu já explico mais como que a maratona de programação funciona. Então a gente vai estar todo momento falando de maratona de programação e de questões de maratona de programação. Mais uma vez, como eu já adiantei, vai ser ministrado em C++, mas nada impede que você aplique tudo que a gente falar em outra linguagem, tá? E um pouco mais de como é que vai funcionar o curso. Isso daqui eu não comentei no plano de curso de vocês. Eu comentei só na chamada no Instagram, mas a gente vai ter professores convidados, tá? Eu não coloquei aqui o nome do pessoal, porque pode ser que essa lista mude, então para vocês não me cobrarem depois, putz, você falou que fulano vinha, fulano não pode vir. Mas a gente vai ter, já temos alguns professores convidados que, se nada de imprevisto acontecer, eles virão dar aulas para vocês. São professores que, em grande parte, foram medalhistas da maratona de programação e finalistas mundiais, tá? A gente teve pessoas que foram aí para a final mundial, medalhistas de ouro, etc., em várias outras competições, pessoas aí muito bem sucedidas na maratona de programação e no mercado de trabalho. Essas pessoas virão dar um dia de aula, né, possivelmente na quinta-feira. Então, toda quinta-feira, lá para o final do curso, a gente vai ter um professor novo. O objetivo de trazer esses professores é para vocês fazerem networking, para vocês conhecerem pessoas de fora, além de mim, tá? Não quero que vocês se restringam simplesmente a mim. Eu também vou assistir essas aulas, porque são aulas que, algumas delas talvez eu precise, né? Mas eles vão trazer alguns assuntos mais legais aí, e vão contar um pouco também de como foi a experiência deles, tanto na maratona quanto no mercado de trabalho, se ajudou ou não ajudou, como é que eles estão agora de vida, né? Se estão trabalhando, como é que estão, um pouco da experiência dele, além de algum assunto específico, tá? Então, a quinta-feira, lá para o final do curso, a gente vai ter esses professores convidados. São professores que são alunos, ou já foram alunos da UFPE, Unicamp, UFV, UFC Quixadá, talvez o UFCG, enfim, professores de várias universidades com grande cultura de maratona. Porém, esses professores só vão vir na parte final do curso. Por quê? Eu quero manter vocês até lá, motivados. E segundo, porque essa parte mais inicial é para nivelar vocês, é para dar uma base para vocês.
eu acho que não seria tão proveitoso trazer eles para dar uma aula de sintaxe básica de C++ para vocês, porque, enfim, né, não seria tão proveitoso, a gente não faria um uso tão legal deles, né? Então, vou trazer eles mais para o final do curso para a gente falar de assuntos mais avançados, tá? De umas coisas mais interessantes. Então, fiquem até o final do curso, curtam até lá. Isso provavelmente, quando vocês verem, vocês viram que tem um assunto que está muito repetido, algoritmos e estruturas de dados avançados lá no plano de curso. Então, aquele dali é um espaço que a gente deixou para os professores convidados, né? Não só para eles, alguns deles vão ser eu, mas eles vão começar a vir a partir daquele momento, né? Vai ser nos últimos 2 meses de curso, né? Não está aqui no slide, mas como vocês sabem, o curso vai ter uma duração de 20 semanas. Então, a gente está iniciando hoje, e ele vai durar até 20 semanas aqui para frente, que é exatamente uma semana depois da primeira fase da maratona. Então, a gente vai estar se encontrando toda semana até a primeira fase da maratona. Então, a gente vai estar aqui acompanhando, entendendo, a gente vai estar fazendo contas, a gente vai estar entendendo como que está o nível dos times aqui no Piauí, e a gente vai já ter umas prévias de como é que vão ser os resultados na primeira fase da maratona. Eu espero que o máximo de gente aqui consigam se classificar para final da maratona. Então, na nossa última aula, a gente já vai ter a lista de todos os finalistas, né, provavelmente, e eu espero que aqui tenha muitos nomes daqui, do curso, que é exatamente o objetivo do curso, né, preparar vocês para conseguirem ir para a final e conseguirem ter sucesso também aí no mercado de trabalho, que é consequência. Perguntas até então? Tá, tudo bem. Alguns avisos importantes. Pode falar? O regulamento da maratona, você vai tratar ele depois, né? Eu posso passar por ele depois. Posso passar por Tá, ele já. obrigado. Certo. Alguns avisos sobre as aulas, né? As aulas, em grande parte, serão ministradas por mim e por esses professores convidados, tá? Então, vocês vão ver essa cara linda aqui toda terça e quinta, com algumas exceções. Que exceções? Alguns dias do curso, eu não vou poder participar. Por quê? Como eu falei, eu trabalho, né? E em alguns dessas semanas, né, provavelmente em junho, eu vou estar viajando a trabalho, tá? Então, tanto na semana do dia 5 de junho, quanto na semana do dia 14 de junho, eu vou estar viajando a trabalho, né, para São Paulo e Rio de Janeiro, mas respectivamente, né? E nessas aulas, a gente vai ter outros professores aqui. Eu ainda não decidi quem, mas a gente vai ter professores substitutos, digamos assim, são pessoas que vão estar ajudando a gente, né, que estão aqui na CA hoje, pelo menos um deles, é o Lucas William. Lucas William, se quiser se apresentar um pouquinho, eu não falei que ia apresentar ele hoje, mas tudo bem, né, que é no improviso. Mas o Lucas William, ele foi integrante do meu time, 2 vezes finalista da maratona, do time 3 Caras Uma Moto, e ele vai estar aí preparado para possivelmente substituir algum dia que eu não puder, ele vai estar aí para ministrar aula. Além do Lucas, a gente tem o Samuel também, eu já dou espaço para ele se apresentar, o Samuel Henrique. Samuel Henrique já foi medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Informática e de bronze, se eu não estou enganado. Ele está começando a graduação agora, mas ele tem bastante experiência em vários assuntos de programação competitiva também. E o Gabriel Moreira também é do meu time da maratona, ele foi do meu time 2 vezes, a gente foi finalista 2 vezes, eu, o Lucas e Gabriel. Ele também vai estar aí preparado para ajudar nessas aulas que eu não puder vir, que eu esteja viajando ou por algum outro motivo, tá? Além desses impedimentos aí que eu vou estar viajando, que eu não vou poder dar aula, mas não se preocupem, vocês não vão ficar sem aula. Os meninos vão substituir. Vai ter algumas semanas que eu vou estar de on-call no meu trabalho. O que é on-call? Eu estou de plantão e eu vou ter que ficar atento no meu celular. Caso eu receba alguma chamada, eu vou ter que atender o telefone e resolver o problema, porque provavelmente a VTEX caiu. Eu espero que não aconteça, mas esse tipo de situação pode acontecer 1 ou 2 vezes durante o curso, mas só para vocês ficarem cientes. Na semana que eu tiver de on-call, eu vou conversar com os meninos para eles me substituírem caso seja necessário. É só um aviso, vocês vão ficar sem aulas, provavelmente, talvez vocês troquem de professor, né? Alguns dos meninos me substituam, mas eles vão estar preparados para dar as aulas também. Vou deixar os meninos se apresentarem para vocês conhecerem eles também. Vocês podem mandar perguntas para mim, para eles ou para quem quiser. A gente vai conversando aí durante o curso e coisas do tipo, tá? Eu vou começar pelo Lucas e dar um tempinho para o Samuel pegar uma água e se preparar.
não improvisa. E aí, galera, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim! Como o Te Carlos ouço. falou, meu nome é Lucas William. Estou no 7º período, por aí, pagando matéria de todos os períodos possíveis. Sou do time do Carlos faz 2 anos aí, os 2 anos que eu entrei no time, a gente continuou conseguindo ir para a final. E é isso, estou aí para ajudar vocês. Não sei o que mais eu falo sobre mim, mas estou aí para ajudar vocês com dúvidas e para dar continuidade no curso aí, caso aconteça alguma emergência com o Carlos. Perfeito. Eu não sei se Gabriel tá aqui. Samuel, se você quiser falar um pouquinho aí, se apresentar para os meninos, fique à vontade, tá? The floor is yours. Gabriel tá na calcinha, ele se apresenta aí logo, que da UFP, né? Já eu apareço. É isso, o cara correu, velho. Que isso, meu lindo. Boa. Não, mas vou me apresentar aqui então. E aí, galera, sou o Gabriel, sou do time do Carlos e do Lucas aí. Eu tô indo pro meu último período, se tudo der certo. Se tudo não der, é isso, né? Acontece. Mas, boa, é isso aí. Tenho ido a maratonas 2 vezes para Nacional com o Carlos e com o Lucas. E agora o Samuel não tem como Fala correr. onde você trabalhou. Fala onde você trabalhou. Acabei de sair do estágio da Google, lá em BH. O menino é bom. Brabo. Brabo, velho. Tem que seguir os passos do Carlos, né? Que isso, pô. Eu nunca fui pro Google, mas enfim. Vamos lá, Samuel. Com você. Não tem pra onde correr. Beleza, prazer, galera, eu sou Samuel. Então, eu fui aluno do Carlos em 2021, na segunda edição do curso. Então, foi lá que eu aprendi programação competitiva em si, a UBI, foi lá que eu aprendi as coisas para UBI, etc. Então, eu já sou, assim, fruto desse curso. Eu sou ex-aluno também do IFP, São Raimundo Nonato. Como o Carlos falou, eu fui 2 vezes medalhista da UBI, justamente por causa do curso. Aproveitem bastante o curso, que ele é excelente. Então, por causa do curso, eu consegui ser 2 vezes medalhista da UBI. E agora eu tô estudando na UFPE, na Federal de Pernambuco, e ainda é meu primeiro período. Então, é isso. E valeu. Boa. Está menino bom. Então, essa é alguma das pessoas que estão na organização, tá? Que vão me ajudar aí a seguir o curso. Se por acaso eu fique impossibilitado de dar aula, o curso não vai parar, a gente tem pessoas excelentes para continuar o curso, tá? E dar continuidade nas aulas. E vocês também podem mandar perguntas e os meninos vão estar lá no grupo respondendo o máximo que der, ou até mesmo aqui no chat, tá? Obviamente eles não vão poder estar presentes em todas as aulas, provavelmente, né? Porque é meio corrido, o pessoal tá todo mundo estudando e trabalhando praticamente, né? Então não vai ser alguns dias, algum deles não vão estar online, né? Mas a gente vai ter sempre, espero que alguém do chat aí para ajudar. Além dos meninos aqui, a gente tem a professora Rosiane, que eu acho que ela não tá aqui na CA hoje, mas ela é a coordenadora e organizadora do curso. A professora aqui da UFP de Teresina, muito obrigado por fazer o curso acontecer. Ela que está responsável por toda a parte burocrática do curso, tanto na parte de cadastrar isso no sistema, fazer com que vocês recebam certificado, etc. Então, qualquer dúvida assim, mais burocrática, etc., vocês podem mandar para ela. Ela é nossa coach de programação competitiva de maratona aqui na UFP, tá? Então, se você quer participar da UBI, se você quer participar da maratona aqui na UFP em Teresina, você manda mensagem para ela, porque ela vai ser a pessoa responsável para fazer isso acontecer, tá? Ela está sempre presente com a gente nas competições e nas viagens também aí da final. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado aí publicamente. Acho que essa é a comissão organizadora no geral. Estamos aí totalmente apresentados. Um pouquinho mais o que é a maratona de programação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, tá? Mas o que é a maratona de programação? Alguém aqui não conhece a maratona de programação? Ou todo mundo conhece? Todo mundo conhece, certo? Ninguém falou que não conhece, né? Tudo bem. Então, a gente pula esses slides aqui, né?
Tá. Ó, tem uma Tá. galera que não conhece. Tá, tem uma galera que não conhece, tudo bem, tudo bem. Mas, bem, a maratona de programação, ela é uma competição nacional, porém, ela tem na verdade, ela é uma competição mundial, tá? Ela acontece basicamente em 3 fases, né? Esse ano vai ser 4, porque esse ano vai ser diferente, né? Mas até então ela acontecia em 3 fases, que era a fase regional, que normalmente aqui no Piauí ela acontecia uma competição entre todos os times do Piauí, alguns anos entre todos os times do Piauí, alguns anos entre os times de Teresina, formava uma sede, etc. Mas normalmente os mais próximos fisicamente competem entre si, e aí selecionam os melhores times de cada sede para a final da maratona, tá? E a final da maratona brasileira, ela todo ano acontece em um lugar diferente do Brasil, e essa é a segunda fase. Normalmente a gente tem média aí 600, 800 até próximo de 1.000 times inscritos na primeira fase, e apenas o top 60 ou próximo disso, um pouco para mais, um pouco para menos, depende do ano, se classificam para a final brasileira. Então a gente tem aí menos de 10% dos times se classificando para a final brasileira. E dentre esses 60 times, a gente tem a final mundial, tá? Final mundial, ela acontece uma vez por ano também, todo ano em um país distinto, ou pelo menos tenta ser em um país distinto, e eles pegam os melhores da final brasileira e vão para a final mundial. É mais ou menos o mesmo corte, né? Eles pegam normalmente os 10%, um pouco a mais, um pouco a menos, depende do ano, e vão para a final mundial. Ou seja, dos 600, 800 até 1.000 times que a gente começa lá, só 4, 5, 6, 7, depende do ano, que vão para a final mundial, tá? Então é um corte bem grande, que vão para a final mundial. A gente nunca conseguiu ir para a final mundial aqui no Piauí. A gente também não conseguiu pegar medalha. Normalmente a medalha na competição nacional é top 12 no Brasil. Então, só os 12 melhores times do Brasil conseguem medalhas. O máximo que a gente conseguiu foi esse ano. Esse ano a gente ficou em 17º do Brasil. Então, a gente ficou a 5 posições de pegar medalha, mas ainda não foi suficiente, né? Espero que os times que foram esse ano consigam pegar medalha, que é o objetivo, né? O objetivo desse curso é que a gente também consiga trazer uma medalha, principalmente para o Piauí. Eu ficaria muito feliz se alguém aqui conseguisse trazer uma medalha para o UFPI. Espero que esse recorde de 17º seja quebrado o mais rápido possível, tá? Mas esse é mais ou menos como funciona. Esse ano, como eu falei, são 4 fases. Foi adicionada esse ano uma nova fase, que é a Libertadores, né? Então esse ano a gente vai ter uma fase latino-americana, uma final latino-americana, que vai ser entre a final brasileira e a final mundial. Então, entre a final brasileira, depois da final brasileira, a gente só tinha a mundial, que pegava ali os 5, mais ou menos 5 times melhores e ia para a mundial. Esse ano, entre essas 2 finais, a gente vai ter uma final latino-americana, que vai reunir todos os melhores times da América Latina. Então, Brasil, Argentina, Cuba, enfim, né? Venezuela, México, etc. Todos esses times, os melhores de cada país vão estar na final. A final esse ano, na Latino-Americana, vai acontecer lá no México, tá? Então, se você quer viajar para o México, existe grandes chances. Não é oficial, mas o organizador da competição liberou um spoiler que vai ter em torno de 40 vagas e mais ou menos para o México, e mais ou menos 50% deve ser do Brasil. A gente espera, então, vai ter aí entre, sei lá, ele falou que, sei lá, 40, 30, 50% espera ser do Brasil. A gente vai ter entre 12 a 20 vagas, assim, chutando alto, para o Brasil. Então, se a gente, por exemplo, se vocês manterem a mesma colocação que a gente manteve esse ano, vocês têm grandes chances de ir para a final latino-americana e viajar lá para o México, né? Enfim, né? Quem sabe não vão até Cancún. Mas essa é a nova fase, tá? Vai ser depois da final latino-americana. Normalmente as fases, tanto a primeira fase, ela tem cidades específicas, então aqui no Piauí costuma acontecer em Teresina, Picos e às vezes Parnaíba, tá? Mas depende do ano, mas as 2 grandes cidades que sediam a maratona no Piauí é Picos e Parnaíba. Normalmente pessoas de outras cidades viajam para alguma dessas 2, tá? Normalmente a fisicamente mais próxima. Em outra cidade, consultem a sede local de vocês, mas costuma ser, aqui no Piauí, costuma ser uma dessas 2. Após isso, a gente tem a final nacional, que é uma vez a cada,
a cada ano em uma cidade diferente. Minha didática está péssima hoje. Eu, particularmente, já viajei em 2018, a gente foi finalista, a gente foi para Salvador. 2019, a gente foi finalista, a gente foi para Campina Grande, na Paraíba. 2020, todo mundo estava de pandemia, chorando em casa, a gente não viajou. 2021, a gente viajou lá para Gramado. Na verdade, a final de 2021 aconteceu em 2022, tá? A gente viajou lá para Gramado. E a final de 2022 aconteceu esse ano, lá em Campo Grande. Então, agora em março, mês passado, tem mais ou menos um mês, a gente chegou de viagem lá de Campo Grande, da final de 2022. Esse ano, a sede da final já está definida, vai ser lá em Chapecó, Santa Catarina, se minha geografia não estiver muito ruim. É pro sul, tá? Então, esse ano vai ser lá no sul, lá em Chapecó. É a final da maratona. A latino-americana vai ser no México e a mundial eu não sei onde vai ser. Mas se você está pensando em viajar, tá aí uma ótima oportunidade de você ir bem na prova e conseguir se classificar para essas finais. A prova são times de 3 pessoas, tá? Então junta 3 pessoas e faz a prova. Pode ter uma quarta pessoa, que é o café com leite, mas essa quarta pessoa, ela só entra se alguma das 3 pessoas desistir. É tipo reserva do time, né? Literalmente reserva do time. Eu falei café com leite? Desculpa, não é café com leite não, é reserva, tá? Tem a quarta pessoa, que é o reserva, que é para caso alguma das pessoas precise ser substituída, adoeceu, não pôde viajar. Na verdade, não pôde viajar não é motivo, tá? Eles deixam claro, mas normalmente adoeceu ou alguma força maior que a organização julgue, e essa quarta pessoa entra em ação. Normalmente isso não acontece com frequência de precisar ser substituído, mas sabe que você pode inscrever, e se precisar ser substituído, você manda para o comitê organizador. E, em resumo, quem ganha a maratona é o time que resolve mais problemas, então você vai receber uma lista de problemas para você resolver em um tempo limitado de prova. Então a gente tem mais ou menos 5 horas de prova, tá? Costuma ser 5 horas de prova, por isso que o nome é maratona mesmo, 5 horas de duração. Para você resolver, em média, 10 a 15 questões. Então você vai receber 10 a 15 questões, são questões de raciocínio lógico, algoritmos, estruturas de dados e coisas do tipo, para você resolver em forma de código. Então você vai receber um problema, exemplo de problema. Você recebe o mapa de uma cidade e você quer saber, descrevendo as ruas e a distância das ruas, e você quer saber a distância de um ponto A até um ponto B, estilo que o Google Maps faz. Então você tem que fazer um programa que recebe essa descrição, digamos assim, né, e dá o resultado, né? Esse é um exemplo assim bem tosco, digamos assim, de como que funcionam os tipos de problema, mas é isso que você tem que fazer. Na maratona, em hipótese alguma, você programa a interface, é só você, tela preta e coisas do tipo, tá? Então você não tem interface gráfica, é só lógica, tá? É só processamento de dados, basicamente. É o que a gente treina, e principalmente otimização. A gente está muito focado em não simplesmente resolver o problema, mas a gente está preocupado em resolver o problema de forma ótima, da melhor complexidade possível, da forma mais eficiente possível, digamos assim. Então a gente vai estudar aqui diferentes formas que você tem de resolver um problema e sempre otimizando ele o máximo possível, que é o nosso objetivo, tá? Já falei das fases, mas enfim, tá aí as fases. Dá um minuto que eu preciso de água. Dúvidas até então? Tranquilo. Tudo bem. Tá. Mas por que você vai fazer maratona? Ficar lá 5 horas sentado, tendo que resolver problemas, tá? Porque é legal, tá? Mas, enfim. Alguns motivos que eu vou tentar falar aqui, tentar vender para vocês o porquê que vocês deveriam falar de maratona. A primeira delas é amizade e networking. A maioria desses professores, na verdade, todos esses professores que vão vir dar aula para vocês como convidados, eu conheci por causa da maratona ou da OBI, tá? Então, são pessoas do Brasil inteiro que eu conheci ao longo desses meus 8, 9 anos de experiência com programação competitiva. Então, eu literalmente conheci gente do Brasil inteiro. Hoje em dia, eu tenho amizade com pessoas de praticamente todo o estado e fora do Brasil também, e grande parte delas foram pessoas que eu conheci da maratona. Além de você ter a parte das amizades, que é muito bom,
você tem a parte do networking. O que quer dizer o networking? Quer dizer que eu conheci muita gente lá que me ajudou a conseguir o trabalho que eu tenho hoje, ou o trabalho que eu já tive, ou me ajudou a ir melhor na maratona, a fazer alguma coisa do trabalho, ou qualquer coisa que seja, tá? Lá você vai encontrar, ter contato com muitas empresas, ou pessoas assim, né, do Brasil inteiro que estão em diferentes fases de carreira. Você vai conhecer gente lá que está entrando no curso na final da Brasileira, por quê? É um evento que vai juntar os 60 melhores times do Brasil no mesmo lugar. Então você vai conhecer gente que está no início do curso, que está no final do curso, no meio do curso, gente que está começando a trabalhar, vai conhecer gente que está trabalhando há tempos, que já está empregado, carteira assinada, gente que está procurando estágio, gente que está treinando para fazer entrevistas. E você vai poder fazer amizade com essas pessoas, e essas pessoas vão te ajudar nessas mesmas coisas, né? Você vai encontrar pessoas com o mesmo objetivo. É muito comum, a gente, principalmente aqui, eu senti muito isso na UFP quando eu entrei, e é uma das coisas que a gente está tentando mudar com esse curso, que a gente normalmente não encontra outras pessoas interessadas a treinar maratona, a aplicar para entrevistas, a treinar o inglês, a fazer essas coisas do tipo, porque as pessoas estão com outro foco. Lá, se você for para o final da maratona dessa, você consegue fazer amizade com essas pessoas que estão provavelmente na mesma vibe que você, que estão estudando as mesmas coisas que você, e vai ser muito mais fácil vocês estudarem juntos, vocês treinarem juntos, e até mesmo você se motivar. Certo? Motivados? Ainda não? Tudo bem, né? Mas essas duas coisas são muito boas, né? Mais motivos, né? Você vai ter bastante facilidade nas matérias do curso de computação. Para quem já fez esse curso antes, pode dizer se eu estou mentindo ou não. Talvez eu esteja, talvez não. Para mim funcionou muito, tá? Foi graças à Olimpíada que eu tive bastante facilidade em disciplinas como, por exemplo, estrutura de dados, grafos, projeto e análise de algoritmos, até mesmo programação orientada a objetos, que mais? Estrutura de dados avançados e várias outras disciplinas do curso. A gente vai estudar a maioria desses assuntos dessas disciplinas aqui nesse curso, né? E a gente vai se aprofundar além, né? A gente vai estudar coisas além que a gente não vê nesse curso, ou que a gente não vê nas disciplinas do curso, a gente vai ver aqui no curso de programação competitiva, tá? Então, se você viu tudo, fez o curso direitinho, conseguiu entender os assuntos, conseguiu aprender, quando você for fazer essas disciplinas, se você for fazer programação, quando você for fazer grafos, quando você for fazer estrutura de dados avançados, você já vai ter estudado isso. Então vai ser muito simples para você. Você vai praticamente saber o curso inteiro, a disciplina inteira lá do seu curso, né? Projeto e análise de algoritmos na UFP costuma ser um carrasco, né? Muita gente reprova em projeto e análise de algoritmos, mas a maioria dos assuntos que a gente vê lá em PA, a gente vai ver aqui no curso, tá? Com abordagem diferente, porque o foco é outro, mas a gente vê aqui, então facilita bastante aí no decorrer do curso. Outra coisa muito importante que todo mundo está preocupado com, né, coisas boas, que é dinheiro, né? Com dinheiro você compra comida, e comida é muito bom. Então, dinheiro é bom. Como é que você consegue dinheiro? Duas formas, ou você é herdeiro ou você trabalha, né? Basicamente essas duas formas. E, já que a gente não é herdeiro, né? A gente vai estar procurando emprego. E para emprego, a gente tem entrevistas de emprego. E a maratona, ela ajuda bastante em entrevistas de emprego, especialmente entrevistas de emprego de empresas maiores, tá? Então, médias e grandes empresas cobram conteúdos na entrevista de emprego que é muito similar ao que a gente vê na maratona. Então, a parte técnica, se você tem um bom conhecimento em maratona, a parte técnica das entrevistas de emprego não vai ser uma dificuldade para você, assim, não vai ser a parte crucial do processo seletivo. Então, você vai ter bastante facilidade na entrevista de emprego. Você só precisa treinar as coisas que a gente não vê muito na maratona, que é as soft skills, que é como você se comunica, que é como você interage em time. Em time até que você vê um pouquinho ali durante a final, mas as partes mais soft skills que você vai precisar treinar para entrevista, tá? Mas você vai ter bastante facilidade com isso devido ao curso. Você vai ter um currículo muito bom. Como eu falei, essas empresas grandes, elas dão muito atenção para a maratona. A Vtex, por exemplo, que é a empresa que eu estou atualmente, ela é patrocinadora da maratona, ela entende que a maratona forma excelentes profissionais, e ela está de olho em toda essa galera da maratona. Então, só de você estar participando da maratona, você vai ter diversas empresas aí que vão estar de olho em você, vão estar interessadas em lhe contratar, tá? Então, é bem atraente para o seu currículo. E
Como eu já falei, você vai ter bastante viagens, se tudo der certo, ao redor do Brasil. Eu já viajei para vários lugares do Brasil por causa da maratona, tá? Então, como eu já falei, eu fui para Salvador, Campina Grande, Gramado. Pô, fui em Gramado, eu vi a neve. Era artificial? Era artificial, mas eu vi a neve, gente. Eu fui para Campo Grande, e eu fui para São Paulo para treinamentos, eu fui para outras cidades aí, normalmente por causa de competições também. Então, eu particularmente gosto bastante de viajar e a maratona me possibilitou muito, tá? Seja porque eu estava viajando para a competição, seja porque eu estava trabalhando por causa da maratona e viajei porque eu quis, né? Foi basicamente isso, né? Porque eu estava recebendo dinheiro da maratona. Mas vai te possibilitar fazer viagens. Você vai ter bastante contato com empresas, principalmente Big Tech, durante essas finais da maratona. Então, nesses eventos de maratona que a gente tem várias empresas que patrocinam, empresas privadas que patrocinam. As que eu lembro de cabeça nessa final do último ano foram Vtex, Incognia. Você lembra mais, Lucas? Stone, Huawei também, eu não sei como é que pronuncia. Motorola patrocinou também. Motorola, enfim, mais alguma, eu não lembro mais de cabeça, mas a gente teve várias empresas grandes. Em anos anteriores, a gente já teve Google, Google, Microsoft patrocinando também. Então é comum Google, Microsoft patrocinar, e vocês vão. Essas empresas que patrocinam, elas vão presencialmente lá. Então elas levam recrutadores lá para a final da maratona. E você tem contato com os recrutadores. Você vai lá, bate um papo com a galera. É comum você ir lá e sair para beber com a galera, tá? Você vai lá, ir pro barzinho, etc. É bem legal. Então você vai ter contato ali direto com a pessoa. Você pode perguntar para ela: putz, como que é o processo seletivo de vocês? Dá uma olhada no meu currículo. O que você achou do meu currículo? Você achou que tá legal? Pedir dicas, como que é, por onde estudo, como que se prepara, quando que abre os processos seletivos. Normalmente eles abrem processo seletivo exclusivo para a galera que foi para a final. Então a Incógnita, por exemplo, abriu um processo seletivo só para quem estava na final. Lá agora. Então você vai ter contato com essas pessoas lá dia a dia. Se perguntar o que você quiser. E vai ser muito mais fácil você entrar nessas empresas do que se você não for na maratona. Porque se a pessoa tiver que escolher entre uma da maratona e uma pessoa não da maratona, ela conhece a da maratona, ela estava lá, ela sabe que a pessoa é muito boa em resolver algoritmos, estruturas de dados. Então, provavelmente ela vai preferir pela pessoa da maratona. Fonte, vozes da minha cabeça, tá? Tinha JetBrains também. Obrigado, João. Enfim, várias Big Techs. Dinheiro, tá? Dinheiro também é importante, tá? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Mas dinheiro é consequência, né? O estagiário aí colocou esse slide, mas enfim, dinheiro é consequência. Essas empresas aí que eu mencionei, elas têm uns salários muito, muito altos, tanto para estágio quanto para full time, e costumam ser bem distantes do resto das outras empresas, tá? Então, você vai encontrar empresas que pagam aí R$2.000 para estagiário, que já é um dinheiro bom, mas você vai ter empresas aí pagando até 14 mil para estagiário, 14 mil reais, tá? Dessas que eu falei aí, ou até mais. Então, você conseguir, por mês, tá? Você conseguir um emprego, um estágio, um full-time nessas empresas, cara, é bom, viu? Recomendo. Então, se você não quis ficar pelas viagens, se você não quis ficar pela amizade, se você não quis ficar pela facilidade no curso, fique no curso, né? Aqui no curso de programação competitiva, pelo dinheiro, né? É outro motivo para você ficar, né? Se até agora você não se convenceu, não vai dar para lhe convencer mais, assim, basicamente isso, assim, essa é a minha motivação para você participar da maratona. Infelizmente ainda não estou rico, chega um momento da sua vida que dinheiro deixa de importar, esse momento não chegou na minha, tá? Espero que ele chegue, mas não estou rico, mas espero ficar em algum momento, né? Mas tudo bem. Tem outro motivo, né? Tem as horas de extensão. Se você não ficou por nenhum desses motivos, você ainda pode pegar 80 horas, que o curso é de 80 horas de extensão aí, tá? Um certificado bem legal, dado pela Universidade Federal do Piauí. Espero que ela seja renomada o suficiente para servir de alguma coisa no seu currículo. Para mim serviu, né? Mas é um curso aí que vai estar no seu currículo, pelo menos. Espero que algum desses motivos tenha lhe motivado e espero que faça sentido para vocês.
tá? Algumas coisas assim que é importante vocês saberem. A gente teve mais de 90 inscritos, pelo que eu vi, ou 90 inscritos, não sei, né? Vai ser comum vocês verem, à medida que as aulas forem passando, cada vez mais menos alunos nas aulas, tá? Isso é muito esperado, é muito comum em cursos de extensão da USP e é muito comum em cursos de computação. Juntar as duas fica mais comum ainda, tá? Isso acontece por vários motivos, né? A pessoa entra, não gostou do curso, não gostou da didática, não se identificou, pensou que era uma coisa, é outra, tá? Às vezes a pessoa entrou aqui para aprender Python e programar em Python e fazer coisa web, não era bem o que esperava. Acontece bastante, mas se você se identificou com maratona de programação, se você acha que faz sentido e se você quer participar, fique no curso. Começou com a carga horária, perfeito. Fique no curso e a gente vai aprender no máximo que der. O objetivo do curso aqui é vocês aprenderem. Se vocês não estiverem aprendendo, não faz sentido eu estar aqui ministrando aula. Então é muito importante eu ter o feedback de vocês. Se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão aprendendo, se estão entendendo, se está indo muito rápido, se está indo muito devagar. É importante que eu tenha esse feedback para eu ir calibrando as aulas. Eu coloquei lá uma lista de assuntos, mas a gente só vai poder seguir essa lista de assuntos se vocês conseguirem acompanhar. Se vocês não conseguirem acompanhar, não faz sentido eu só dar as aulas por dar, porque, enfim, né, eu tô aqui de livre e espontânea vontade para tentar treinar vocês. Então é importante eu ter esse feedback que vocês estão entendendo, que vocês estão aprendendo, e que até mesmo que outros assuntos vocês gostariam de aprender. As aulas vão ser bem livres para vocês perguntarem o que vocês quiserem a qualquer momento, não tenham vergonha. Eu sei que nesse primeiro momento está todo mundo com o microfone mutado, porque, enfim, né, tá com vergonha ainda, não quer aparecer, etc. Mas fique à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, para falar, para mandar no chat, que o curso é para isso, tá? Uma pessoa me perguntou quais que eram as regras da maratona, tá? As regras de participar da maratona. Eu vou tentar abrir aqui no freestyle, não coloquei no slide. Mas esse é o site da maratona, tá? Ele tem todas as regras. Mudou. Ixi, mudou aqui a aparência. Legal. E eu vou pegar as regras aqui de participação. Raquel Cigar, você sabe olhar a nota de todo mundo sem precisar logar? Inclusive a frequência? Eu sei. Espero que a tia Rose não esteja assistindo. Levantaram a mão aí, Cássio. Certo. Tá. Pode falar, tá? Desculpa, eu não tinha visto. Maicon. À vontade. Era o seguinte, eu queria fazer o curso, mas acabei esquecendo de me inscrever. Ainda dá tempo ou não dá para entrar mais? Eu Dá tava tempo, corrido. você manda uma mensagem para a professora Rosiane, manda um e-mail para ela, tá? O e-mail dela tá... Professora Rosiane, tá? Eu posso... Alguém tem o e-mail dela aí? A gente manda aqui... Porque eu e um amigo meu não conseguimos fazer. Manda um e-mail para ela, eu acho que é UFP Maratona, alguma coisa assim. Deixa eu catar aqui. Pode mandar no chat? Pode, esse daqui. Manda um e-mail, manda uma mensagem para esse e-mail, que a professora Rosiane consegue te ajudar com isso, tá? Essa parte burocrática tá com ela. Valeu, obrigado. E te ajudar. Tava muito corrido aqui. Já tá até nervoso aqui já. Certo, sem problemas. Mas, enfim, como que funciona a elegibilidade na maratona? Basicamente, essas são as regras para você participar. Se você já participou ou se você já participou de 5 vezes da maratona, independente se você foi finalista ou não, você não pode mais participar, tá? Essa regra tem uma exceção que o ano de 2020 não conta nessa regra, tá? Então, se você participou 5 vezes, incluindo o ano de 2020, você pode ir à sexta. Né? Se o competidor já participou de 2 finais mundiais, que eu acho que não é o caso de ninguém daqui, você também não é elegível, tá? E a outra é sobre idade e ano, tá? Provavelmente vocês viram que a professora pediu esses dados lá na hora da inscrição. Mas, basicamente, se você começou o curso de 2018, em 2018 ou antes, e você nasceu
em 99 ou antes, Aí, você não no caso, a pode, tá? desse ano vai aumentar muito essas duas Eu acho que coisas essa aí. já está atualizada, tá? Essa daqui já está Acho que atualizada. não. Não? Acho que não. Ah, já tá sim. Já tá aqui, ó, 2023, eu acho. É, pô, que eu falho nesse aqui, eu entrei em 2018. Isso aqui já tá atualizado, tá? Foque nessa daqui, é um ifzinho. Essa aqui é para você saber se você tá inelegível ou não, tá? Então você tem que ter começado o curso de 2019 para frente ou você nasceu de 2000 para frente. É um dos dois. Putz, ou por você falha ou você pode falhar em um dos dois, não nos dois, né? É um ou aí. Então, se você todo mundo que começou o curso 2019 para frente tá safe. E todo mundo que nasceu de 2000 para frente também tá safe. Alguém aqui não consegue participar? Eu vi Marcos Vinícius diz que não pode participar. Ah, e esse curso é o primeiro curso que você fez na vida superior, tá? Se você começou um curso lá em 1900 e lá vai bolinha e parou e começou um outro agora, o que conta é o primeiro, tá? Então, esse é o critério de você participar, beleza? Se alguém aqui não é elegível, ou se alguém aqui ficou em dúvida se é elegível ou não, você pode mandar mensagem depois que a gente vê caso a caso. Mas você também pode ficar para o curso se você, enfim, não for elegível, pelo que for que seja. Mas essa é basicamente as regras. Alguma dúvida sobre as regras? Todo o resto é regra de time, de coxa, etc. Enfim, a gente já falou isso nas escolas. Ok, voltando à apresentação. Eu trouxe aqui para vocês algumas fotos da gente aqui da UFPI na maratona, especialmente meu time, porque sobre as viagens para maratona, como funciona? Cara, essa pergunta polêmica, viu? Assim, as finais para maratona, a hospedagem lá na final, o hotel, comida e etc., é tudo pago pela organização, tá? Então, a partir do momento que você chegou lá, nos dias de evento, você tem tudo isso, tá? Você tem comida, você tem transporte, você tem hotel. Os hotéis normalmente são muito bons, tá? Normalmente é o melhor da cidade. Tudo isso é por conta. Só que o deslocamento até a cidade é por conta de vocês, por conta dos participantes. O que acontece? As escolas normalmente patrocinam, tá? Então, o FPE, eles pagam, a escola vai lá e patrocina para os alunos ir. E todas as escolas que eu conheço normalmente patrocinam. Quais as escolas que não patrocinam normalmente? UFP, tá? UFP, tá bem difícil a gente conseguir ajuda de custo na UFP. A gente não conseguiu ajuda de custo nos últimos 2 anos. Nos 2 primeiros anos que eu participei, a gente conseguiu uma ajuda de custo, tá? Eu consegui uma ajuda de custo. Porém, a gente faz o que dá aqui na UFP, tá? A gente sempre tenta ter essa ajuda de custo. Espero que agora, nesse ano, a gente melhore essa parte financeira da universidade. Então, normalmente, mesmo a gente não conseguindo, se o aluno não tem condição de pagar, os professores ajudam, a gente faz aqui, a gente dá um jeito, mas você vai para essa final, se você passar, tá? Seja a UFP pagando, seja a gente pagando, seja a gente pedindo patrocínio de alguma empresa privada, alguns alunos também fazem isso, tá? Mas normalmente a gente dá um jeito, assim, não é algo muito formal, não. Mas a gente está tentando principalmente trazer mais resultados para a UFP notar que isso é importante, que isso está trazendo retorno e está trazendo visibilidade para a UFP para ela poder patrocinar, tá? Espero que as universidades de vocês, pessoas que são de outras universidades, patrocinem. Isso varia de universidade a universidade. Respondido? Enfim, eu trouxe aqui algumas fotos só para mostrar para vocês como que é a maratona. Essa daqui foi 2017. Pode falar. O custo da inscrição também é por nossa conta? O custo da inscrição. A inscrição ela foi gratuita só quando ela foi online, lá em 2020 e 2021, eu acho, não lembro. Porém, no ano passado e nesse ano, provavelmente ela é paga. O que acontece na UFP, tá? Isso não sei dizer para as outras universidades. Normalmente, isso é por conta dos alunos, tá? Os alunos têm que pagar. O que acontece na UFP a UFP normalmente patrocina 3 vagas, pelo menos 3 vagas para
para a UFP, tá? Então ela pega na UFP de Teresina, tá? Na UFP de Teresina ela pega os 3 melhores times da universidade. Normalmente a gente faz uma seleção interna. A gente vai fazer uma prova esse ano também. A gente vai selecionar provavelmente os 3 melhores times da UFP e vai pagar a inscrição para esses times. O que acontece se você não tiver entre os 3 melhores? O que vai acontecer é provavelmente você vai ter que pagar por conta própria. Você pode se inscrever, mas você vai ter que pagar por conta própria, tá? Eu não sei como acontece nas outras universidades do Piauí, mas normalmente as universidades pagam a taxa de inscrição, né? Se você for atrás, falar com o professor, etc., eles pagam. Mas, a priori, oficialmente é por conta do time, tá? O time tem que pagar. E aí, mas aqui na UFP a gente consegue patrocínio, e nas outras universidades não sei dizer. Tá? Beleza? Algumas fotos aqui, eu peguei, todas as fotos eram as fotos dos times que eu tava, porque foram as fotos que eu achei no meu celular, tá? Mas esse ano foi em 2017, quando a gente viajou lá para Salvador. A gente fez a primeira fase lá na UFP, aqui no Piauí, em Teresina. Normalmente a gente reveza aonde vai acontecer a final, onde vai acontecer a primeira fase aqui em Teresina. Então, normalmente a gente reveza entre UFP, IFP e UESP, né? Então, 2018 foi na UFP, 2019 foi numa particular, na verdade, 2020 foi online, 21 foi online também, né? Acho que 2021 a primeira fase também foi online. 2022 foi na UESP, tá? A UESP que organizou, a final foi lá no Rio Poti. Esse ano, não sei onde vai ser. Pela regra da rotação, talvez seja no IFP, né? Mas esse ano aqui foi em 2018, a UFP organizou, foi lá nos laboratórios de informática da UFP, veio gente de várias cidades do Piauí, incluindo a mais longe, que é La Corrente, né? Fisicamente. E aqui já era a gente na final. O time era Jeová, um veterano, eu, só a capa da gaita, como diria o Wesley, Felipe Barros, e a gente foi finalista, tá? Então isso daqui é a gente no aquecimento da prova, aqui a gente no aquecimento ainda, tá? Foi literalmente uma depois da outra. E aqui era a gente na primeira fase, nessas duas aqui. E aqui a professora Rosiane, tá? A nossa coach aqui na UFP. Isso aqui já foi em 2019, eu acho. 2019 eu troquei de time. Tava eu, patrocínio e Gabriel. O patrocínio, ele entrou para substituir o Felipe Barros, porque o Felipe Barros estava fazendo intercâmbio. Jeová se formou, entrou o Gabriel, tá? Então meu time mudou todo, basicamente, assim, né? Essa daqui foi no ano seguinte, tá? Essa aqui foi em 2020, na pandemia, a gente fez online. Na pandemia, o time foi eu, Felipe Barros e Gabriel, tá? Então, Felipe Barros voltou do intercâmbio e fez a prova eu, Gabriel e Felipe Barros, tá? Isso foi online. Esse daqui foi... Eu não lembro que ano foi esse. Que ano foi esse? Eu acho que esse ano aqui foi em 2017 ainda, tá? Acho que esse ano foi 2018, desculpa. 2018 foi a primeira fase lá na UFP, né? Foi junto com essas fotos aqui, eu acho. Aqui foi a final que aconteceu numa escola privada, que eu esqueci o nome. Mas tem alguns times, né? Aqui foi o top 3. A gente foi top 1 no Piauí. O top 2 aqui na sede de Teresina, eu acho que foi esse time aqui que era do IFP. E esse outro time, não sei. Acho que também devia ser do IFP, tá? Não sei qual que ele era, não. Mas e aqui era em Campina Grande, tá? Essa daqui foi durante a final lá em Campina Grande, do nosso time. A gente viajou para Gramado 2022, finalzinho da pandemia ali, já no resguardo. Aqui entrou o meu último time, que foi eu, Gabriel e Lucas, que estão aqui presentes. Gabriel e Lucas, ambos eu acho que participaram do curso na segunda edição. O Lucas, tenho certeza, o Gabriel, tenho 90% de certeza que ele estava no curso. Estava, né, Gabriel? Participei sim. Boa! Então, a gente tem aqui, a gente lá na final da maratona, lá em Gramado, tava um frio da peste aqui, não dá pra ver não, mas tava um maior frio. A gente foi a primeira vez, a gente mudou o time de novo em 2022, né? 2021 a gente mudou o time de novo. E essas últimas 3 fotos é na última final, tá? Então aqui a gente estava lá em Campina Grande, foi no mês passado. Isso aqui foi pós-prova, durante o encerramento. Isso aqui foi durante o aquecimento, eu acho. A gente estava fazendo o aquecimento. Então, na final da maratona, um dia antes da prova, a gente tem o aquecimento lá em Campo Grande. A gente
Tá, um dia antes da prova a gente tem o aquecimento, que é basicamente para a gente testar o sistema e não vale nada, né? Você faz a prova, você pode trocar ideia com outros times durante a prova, pode mexer no celular, pode pensar na internet. É só para você testar o sistema, normalmente ver se o computador está funcionando, porque você está viajando para outra universidade. Então, é mais para você se familiarizar, tá? Na primeira fase também tem aquecimento, só que na primeira fase ela acontece na parte da manhã. Então, a prova é na parte da tarde. Normalmente a prova acontece de 2 da tarde até as 7 da tarde, da noite, né? E o aquecimento normalmente rola na parte da manhã, de 10 às 12, coisa assim, sabe? Então, normalmente tem aquecimento de manhã, almoço, prova à tarde. É basicamente a rotina. Na final muda. Na final o aquecimento é um dia anterior e a prova é no dia seguinte, tá? Na prova não tem nada pela manhã para você fazer, é só, normalmente, tempo livre, tá? Aqui já foi, logo depois da prova, a gente estava morto e todo mundo cansado, meu amigo, aqui no final da prova. Aqui é o João, né? Que tá aqui lá do Pará, ele estava sentado logo atrás da gente, a cadeira dele, eu acho, né, se eu não estiver enganado, eu acho que é, acho que ele estava sentado por ali. 2018 estava no Fundamental, que isso. Tá, não sei se tem... Tá, a bela moça de camisa vermelha, aqui, né, professora Rosiane, tá, vocês todos conhecem, né, mas professora Rosiane. Aqui é mais fotos, né, que eu achei. Isso aqui foi logo depois da prova. É muito comum, depois da prova, todos os competidores de times diferentes se juntarem, discutirem questões. Fica todo mundo empolgado. Como é que você fez tal coisa? Como é que você fez tal coisa? Como é que fazia aquela? Meu Deus do céu, tentei... Não... Enfim, você fica lá. Isso aqui a gente estava basicamente fazendo isso, discutindo a questão lá da prova. Antes da prova, isso aqui foi no dia do aquecimento, a galera fica assim, leva cubo mágico, fica trocando ideia entre universidades, jogando papo fora, enfim, né? Falando abobrinhas. Normalmente, na final, a gente tem passeios, tá? Então, nesse daqui, a gente foi lá conhecer um parque aquário lá no Pantanal, lá do Pantanal, uma parada assim. E a gente foi conhecer um parque. Então, nesse dia, a gente teve um passeio no dia do aquecimento. Que passeio, meu Deus. A gente fez um passeio lá e essas são as fotos do dia, tá? Esses 3 pessoas aqui, elas foram convidadas para dar aula e provavelmente elas vão dar alguma aula para vocês aí, mas eu vou confirmar a lista quando estiver mais próximo, beleza? Mas mostrando basicamente aqui, ó, esse cara é da Unicamp, esse cara é de Viçosa, é da UFPE, é da UNB. É da UNB ou é da UFMG? É um dos dois, né? Esse cara é de Alagoas, Ceará, que é o Lucas. Acho que é Alagoas também. Então, basicamente, lá você vai interagir com pessoas de diferentes universidades, tá? E pessoas também de diferentes fases da vida, que estão começando carreira, já estão mais avançados, estão iniciando o curso, etc. Então, é muito legal para você trocar experiências, né? E aqui eu trouxe um videozinho que eu acho que tá sem som, para compartilhar com som. Vai ser... Deixa eu ver como é que eu tenho que fazer aqui. Pera aí que eu vou compartilhar com som. Me falem se vocês estão conseguindo ouvir o som, tá? Mas esse é um vídeo mais ou menos de como foi a final da maratona esse ano. E vocês se motivarem um pouquinho, né?
Bem, então... Putz, parei de compartilhar, não era para ter parado. Então esse foi o vídeo de como foi a final da maratona esse ano, um pouquinho da dinâmica. Nosso tempo está acabando, mas foi tudo milimetricamente calculado, porque chegamos ao fim da apresentação sobre o curso. Então, essas são minhas redes sociais, caso você queira seguir. LinkedIn, Instagram e GitHub. A Lucy já tem meu WhatsApp. Podem mandar mensagens, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem aqui na frequência de vocês um OK na frente do e-mail, tá? Só para eu saber quem veio ou não, para eu ter controle de frequência. Então, você chega aqui, eu vou liberar o link para todo mundo ir lá e editar. Manda um OKzinho, salve lá na frente do seu e-mail, só para eu saber como é que veio. Eu vou discutir como é que vai ser a melhor forma de gerenciar a frequência, mas hoje não teve muita... muito assunto, foi mais a apresentação. Eu vou deixar mais aberto, mas põe aí na segunda coluna na frente do seu e-mail o seu OKzinho. Algumas coisas para a aula de quinta, tá? Hoje era mais só apresentação e introdução, mas eu queria passar para vocês algumas defesinhas de casa para vocês para a aula de quinta. Na quinta-feira a gente começa os assuntos oficialmente, tá? A gente tem essa lista de assuntos aqui que a gente vai cobrir. Então, putz, cadê os assuntos? Quinta-feira a gente vai ver sobre conceitos básicos de programação e a sintaxe em C++. A gente depois, nessa quinta-feira, na próxima quinta-feira, a gente vai ver sobre já algoritmos, sobre estruturas de dados básicas, né? Pilha, priority queue, etc. Então a gente vai seguir mais ou menos essa lista aqui. Então na próxima aula a gente vai fazer, digamos assim, um overview geral de programação, tá? E em C++, tá? Então, para que isso aconteça, eu preciso que vocês tenham algumas... Pode falar, tá? Carlos, só para você reenviar o e-mail do seu WhatsApp dos grupos, para quem não estava ainda cadastrado lá. Certo? Tá, vou mandar. Show. Alguém cata o link aí do WhatsApp e manda aqui no chat? Ou melhor. Para facilitar. Mas eu preciso que vocês façam algumas coisas para as próximas aulas. Que coisas são essas? Criar conta e fazer a instalação do ambiente de desenvolvimento, tá? Então, vou mandar para vocês aqui esse link de como que vocês instalam o compilador do C++, que é o que a gente vai utilizar no Windows. Se você não sabe, se você não usa Windows, você usa Linux, você usa Mac, a gente vai ter que procurar outro tutorial, tá? Mas ele tem um passo a passo aqui, ó, para o Windows, bonitinho. Eu acho que para Mac e para Linux é relativamente mais fácil. Mas, salvem esse link. Esse é como vocês instalam o compilador. Instalem o compilador para a próxima aula de C++. Se você não conseguir instalar, manda lá no grupo que a gente tenta resolver. Mas para a próxima aula eu queria que todo mundo tivesse com o compilador para que a gente conseguisse dar continuidade. Criar conta em sites. Eu vou passar uma lista de sites para vocês criarem conta lá, porque a gente vai usar eles durante o curso. O primeiro deles é o Codeforces, é um site onde a gente vai treinar bastante questões. Segundo é o VJudge, onde a gente normalmente vai fazer alguns contests que são nossos, organizado por a gente vai colocar a lista de questões também lá no VJudge. A gente também, talvez, vai pegar questões do Spoj, então é interessante você criar conta lá no Spoj. São vários sites onde a gente vai enviar questões. Virou BigCrowd, né? Putz, esse aqui. Talvez a gente use, talvez a gente não use, mas talvez a gente use o BigCrowd também. Então, criem conta para... do BigCrowd é um pouquinho mais chato, que você tem que preencher algumas informações. Neps Academy também, tá? Neps Academy a gente também talvez use durante o curso. Então, esses são sites que eu queria que vocês baixassem, que vocês criassem conta lá. Então, criem conta nesses sites, porque a gente vai usar eles ao longo do curso para não precisar ficar criando, etc. Tá? Então, você já tem os sites que a gente vai treinar, você já tem o compilador. O que eu recomendo? Recomendo bastante vocês terem um editor de preferência que vocês queiram. Eu recomendo bastante o uso do VS Code, porque eu uso tanto para trabalhar quanto para fazer maratona. Tá? Então, instalem o VS Code se vocês não tiverem um outro editor de preferência. Mas também, uma outra opção para quem não gosta do VS Code é o Sublime Text 3. Ambos, tanto o VS Code quanto o Sublime, eles estão... Ops, coloquei o nome ao invés do link, desculpa. Eles estão
instalados no ambiente da maratona por padrão. Então, na maratona, você vai conseguir usar um desses dois, tanto o VS Code quanto o Sublime Text. Putz, mas eu uso um editor aleatório que ninguém conhece. A chance de ele não ter instalado no ambiente da maratona é alta e você não vai usar ele. Você vai ter que usar um dos que tem. Eu posso catar essa lista depois e mandar no WhatsApp, qual que é a lista dos ambientes que tem. Mas eu recomendo pelo menos um dos dois. Eu curto bastante VS Code, tá? Tem muita extensão que me ajuda lá. Mas pode usar outro no curso? Pode usar qualquer outro editor que vocês quiserem. Se quiser usar o Vim, pode usar o Vim também, né? Assim, tipo, enfim, né? É à vontade, tá? Quiser programar no Word, desde que você consiga compilar e rodar, é isso. Eu vou usar o VS Code durante as aulas. Então, se você quiser seguir o padrão, VS Code. Maicon, antes de a gente encerrar, levantou a mão. Eu acabei saindo aqui sem querer. Pode mandar os links de novo? Tá, eu vou mandar no WhatsApp, tá? Mas manda sim. Eu não estou no grupo. Então é importante mandar pelo menos o link do WhatsApp. Mas assim, eu preciso aprovar, tá? No grupo do WhatsApp, então às vezes eu só não aprovei ainda. Mas alguém manda os links aí, mas é basicamente isso. A gente manda os links aqui, você vai ter esses links, tá? Às vezes pode ser mandado no WhatsApp. O nosso tempo estourou, para não comer muito tempo de vocês, eu vou deixar aberto para perguntas, mas por hoje era o que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Era falar de como é que vai ser o curso, como que é a maratona, preparar vocês para a primeira aula de curso. Primeira aula de conteúdo é quinta-feira, onde a gente vai basicamente falar sobre todo o conceito básico de programação em C++. Então, a gente vai passar rapidamente como que é entrada e saída, como que é if else, como que cria função e faz o hello world, e resolver algum probleminha simples, tá? Vou mostrar para vocês como que é a cara de um problema de maratona e a gente vai resolver uns probleminhas simples. Enfim, né? Vamos seguir o curso aí. É isso. Qualquer dúvida, pergunta, pode mandar lá no grupo e a gente vai respondendo. Deixa eu encerrar a gravação. Eu vou disponibilizar o link da gravação, o link do Drive, que vai estar as aulas da gravação lá no grupo também, tá? Como é que para isso daqui, meu Jesus?